Bom dia, Monique. Bom dia, Juliana. Bom dia, Joyce. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Bom demais ter vocês aqui. Bom dia, Marinalva. Seja bem-vinda. Bom dia, Cleide. Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Tudo bem, vamos começar? Vamos falar de atendimento online. Atendimento online, ganhos e perdas. Preparados? Aqui nós vamos ter a coragem de falar abertamente a verdade sobre isso. Claro que não é uma verdade absoluta, é uma das verdades dos atendimentos online. E como tudo na vida, temos ganhos e perdas, né? E exige coragem poder olhar para a nossa realidade, né, com verdade. Bom dia, Sergina. Olhar para essa nossa realidade com verdade, com sinceridade, com disposição mesmo de entender o que está acontecendo. E é exatamente depois que a gente faz esse movimento que é possível criar soluções. Foi basicamente o que eu fiz nesses 2 anos de atendimento online praticamente, né? Que a gente consegue já ter uma visão melhor, né? De como que isso funciona, tanto para o terapeuta quanto para o cliente. E eu daqui a pouquinho eu vou explicar como é que eu fiz isso, mas a ideia é que a gente observe atentamente. Isso serve para vocês também, para qualquer situação da vida de vocês, né? Qualquer novidade aparentemente vai ser ou muito boa ou muito ruim, mas na verdade toda e qualquer situação tem 2 lados. E é só olhando de verdade com coragem, né, para nossa realidade. Inclusive tem um livro que eu gosto muito que fala sobre isso, O Beijo na Realidade. Acho fantástico esse livro para isso. Depois que eu li esse livro, eu já gostava da verdade. Depois que eu li esse livro, aí que eu ensino mesmo isso, a importância da gente ver. Nós aqui como terapeutas de verdade, nós queremos ver, né? Bom dia, Leila. Nós queremos ver a verdade. Mais do que ver, a gente quer enxergar os problemas. Por que, Marcela, você é sádica? Não, é porque eu acho que vendo os problemas, a gente tem condições de resolver. Basicamente é esse o motivo, né? E eu não aceito não como resposta. Então, por exemplo, surge uma situação qualquer no meu dia a dia que vira e fala, não tem solução, isso não tem saída, isso não tem solução, eu tendo a não aceitar, eu tendo a buscar saídas possíveis, saídas que combinam com a minha essência para aquele problema, para aquela situação sem saída que se apresentou para mim. A mesma coisa o online, né? Daqui a pouco a gente fala disso, mas uma coisa que eu gosto muito é a Bíblia, vocês já sabem disso, né? Eu sempre falo da Bíblia aqui, algum trechinho. E
Obviamente, para a gente falar da verdade, eu tenho que falar da Bíblia, né? E a Bíblia diz que a verdade liberta. Claro que ela fala em sentido espiritual, mas se você parar para pensar, a verdade sempre vai libertar. Libertar do quê? Das mentiras, da ilusão, né? Então vamos falar a verdade sobre isso, porque isso pode ser libertador para todos nós. Como você pode querer resolver um problema se você nem teve a coragem de olhar e ver que ali realmente tem um problema? Né? Ou você nem viu, nem desconfia que há um problema ali, você vai resolver o problema? Não. Antes de querer resolver qualquer problema, a gente tem que ver o problema, ver a verdade. Mas, Marcela, dá para resolver os problemas do online? Dá, claro que dá. Lembra, não aceito não como resposta. Online veio para ficar, né? E a gente tem que olhar para isso com coragem, para que nós aqui como equipe que somos de terapeutas de verdade, nesse movimento Terapeutas de Verdade, nós vamos conseguir resolver os problemas do online, com certeza vamos. Eu vou dar uma palhinha de algumas coisas que eu andei pensando e, por favor, desenvolvam isso, dividam com a gente as suas pesquisas. Nós somos uma equipe, né? Na próxima live, não sei se é a próxima que eu falo sobre concorrência. Concorrência, acho que é a próxima. Não sei se é a próxima ou a outra, algo assim. Eu vou falar da concorrência. E aí, não combina muito com a gente essa palavrinha não, né? Nós aqui, terapeutas de verdade, a gente não aceita muito isso não. Bom dia, Tessan, seja bem-vinda. E aí, gente, quais são os ganhos do online? Quais são as perdas do online? Eu listei 8 ganhos e 8 perdas, né? Consegui com o meu método resolver 5 dessas perdas e as outras 3 quero ver se vocês me ajudam, hein? Aí vocês deixam aí nos comentários, daqui a pouquinho eu falo das 3 que eu não consegui. 2020 foi dominado, não foi? Por notícias sombrias. Já falei disso lá sobre os cursos, né? Ofertas de cursos, ofertas infinitas de cursos. Bilhões de pessoas em todo o mundo tiveram que lidar com a dor, com o desespero, com o medo, com o pânico, com o colapso econômico, né? O desemprego, o tédio, a solidão. Muito se falou sobre o impacto, né, desse período no nosso estado de espírito, em nosso emocional, com relatos comuns de aumento de ansiedade, de alcoolismo, depressão, problemas gravíssimos familiares, piora de saúde, né, em todos os aspectos, seja mental, emocional ou física, violência doméstica, teve um aumento absurdo. Disso vocês ficaram sabendo, vocês como terapeutas com certeza ficaram sabendo. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. E aí chegamos em 2021 com uma expectativa da vacina, o que foi uma boa notícia, mas pouca coisa mudou de fato. A gente está repleto de motivos para ficarmos ansiosos, né? Mesmo com o clima de esperança, existe um clima ainda de apreensão, não só pelo vírus, mas também pela situação econômica, falta de produto, e inflação e um monte de coisas envolvidas, né? E aí, ao mesmo tempo que chega o vírus, chega também uma revolução mundial na forma como a gente se adaptou ao nosso trabalho, né? Desde o início da pandemia isso está acontecendo. Trabalhos considerados indispensavelmente presenciais tomaram uma forma definitiva de home office, de online, não é? Trabalho remoto. Acho que muitas empresas nem voltaram e nem pretendem voltar. Tem até um amigo meu, empresário, que foi pro trabalho remoto e continua lá no trabalho remoto com a empresa dele, com os funcionários dele todo. E ele fala que não volta. Não volta de jeito nenhum. Bom dia, Mike. Bom dia, Juliana. Sejam bem-vindos. E aí, no nosso caso, né, também afetou a gente, a nossa forma de trabalhar como terapeutas também, né? Aqueles que enfrentam sofrimento emocional, eles tiveram também um impacto
da nossa parte como terapeutas de transformar esses atendimentos presenciais em online. Olha só, alguns números que eu andei pegando aqui, ó. Em outubro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, olha o que ela relatou, que cerca de 70% dos países já haviam adotado as práticas de teleterapia. 70%, que é uma sessão, né, de terapia por videochamada, que é o nosso caso aqui às vezes, né? E isso para superar as interrupções, né, nos atendimentos presenciais. Houve esse boom. A Talkspace, que é uma empresa de terapia móvel, sediada em Nova York, por exemplo, viu um aumento de 65% na demanda de seus serviços desde o início da pandemia. Olha só, 65% o aumento. Na semana do dia 29 de março a 4 de abril, bom dia, Débora, seja bem-vinda. Na primeira semana ali onde tudo fechou, né, a maioria dos estados brasileiros estavam em quarentena, a busca por atendimento psicológico no Google chegou a 88%. E a pesquisa por esse mesmo serviço online foi de 41%. Olha para você ver. Na semana de maior popularidade desse assunto, que foi no ano anterior, em 2019, no Setembro Amarelo, a procura era de apenas 11% de atendimento online pelo Google. Olha como que isso aumentou. Depois de um mês de isolamento mais rígido, ali de 19 a 25 de abril, a busca pelo termo atendimento psicológico foi de 84% e a do online ficou em 33%, então deu uma caidinha. Mas um mês depois, daí 2 meses do início da quarentena aqui no Brasil, os números aumentaram, né? Os números foram para 76% de busca por atendimento psicológico e 50%, olha o quanto que cresceu, por atendimento online. Então, a busca também, as pessoas começaram a buscar por atendimento online durante a pandemia, né? E muitos de vocês aqui, muitos terapeutas se sentiram obrigados a se adaptar, né, à nova realidade e adquirir mais essa ferramenta de trabalho que é o atendimento online. Junto veio aquele boom, né, de cursos online com técnicas maravilhosamente maravilhosas, que prometem te entregar um treinamento para atender online e talvez até mais técnicas naturais que te possibilitam atender online. Não foi isso que aconteceu? Então a coisa foi meio que encurralando nós terapeutas e falando assim, deixa eu te falar, vai ter que ter online, né? E muitos encararam o desafio de frente, foram lá e atenderam online, estão fazendo um sucesso online. E é isso mesmo, tá certo, não tem nada de errado com isso. Bom dia, Betânia, seja bem-vinda. Só que assim, vocês sabem, muitos de vocês aqui sabem que eu resisti ao online, resisti bravamente ao online, né? Mas eu já cedi ao online, cedi. Bom, por que eu resisti e por que eu cedi? Vou explicar para vocês como que eu fui construindo essa minha ideia de ganhos e perdas, porque isso me ajudou a entender o que estava acontecendo e para trazer solução também, né? Como pesquisadora que eu sou, quero trazer solução para nós, para o nosso grupo de terapeutas. E aí, olha, eu sou da seguinte opinião, né? Não é bem uma opinião, é um fato que eu me apego bem, é que tudo na vida tem ganhos e perdas. Então, guardadas algumas exceções, eu vi um monte de terapeuta desesperado por motivações financeiras porque precisam se manter. Ok, entendo, mas vamos ver a verdade? Desespero financeiro, tá? E começaram a trabalhar online sem estrutura para isso. Foram aventureiros. Eu não gosto muito dessa motivação do financeiro. Vocês que me conhecem sabem disso. Eu tenho um pouco de resistência de qualquer coisa que é motivada pelo financeiro. Acredito que se perde critério quando a motivação é o dinheiro, né? Estamos falando de saúde emocional, mental e física dos nossos queridos clientes. Na minha opinião, isso é muito sério. Sei que vocês pensam da mesma forma. Então, cada passo envolvendo o meu trabalho, eu gosto de pensar bem antes. Não no meu bem-estar, no que é confortável para mim, né? Financeiramente ou fisicamente. Porque atender online para o terapeuta é mais confortável. Então, assim, eu me preocupo realmente com o bem-estar dos meus clientes, no melhor para eles,
tá? Então, a minha motivação vai ser sempre essa. Tudo que vocês vão me ouvir falar aqui é sempre pro bem do cliente. Por quê? Porque eu já cuidei de mim, eu tô ótima. Então, eu consigo pensar no meu cliente, eu consigo entregar para ele aquilo que eu vendo, que eu prometo entregar, que é saúde mental, emocional e física, porque eu já me dei isso. Eu já me dei uma vida legal, eu já tô suprida. Concorda? Que bom! Que bom! Como é que você chama? Tessan? Só me fala seu nominho pra eu te chamar pelo nome correto. E aí, é importante, né, que a gente pense nessas coisas. Então, como eu sempre analiso cada aspecto do meu atendimento dessa forma, pensando no melhor para o meu cliente, ficou evidente para mim naquela época, quando começou o boom do online, que não era a melhor opção para mim. Dentro da minha filosofia de trabalho, começar a atender online. Eu preferi esperar um pouco mais, ver o que ia acontecer e mantive o presencial bravamente. Atendi todos, desde Terezinha, tá bom, prazer, Terezinha. Então, eu atendi online, atendi presencial pandemia inteira. Não fechei hora nenhuma consultório porque aqui em BH não houve lockdown que impedisse o pessoal da saúde, né, a área da saúde, de trabalhar. Muito pelo contrário, eles contavam com a gente para manter o povo estabilizado e não precisar de hospital. Então, eu mantive os meus atendimentos presenciais a pandemia inteira. Nunca trabalhei tanto na vida, mas tudo bem, daqui a pouco eu tiro minhas férias. Então, na verdade, como eu consegui, né, fazer esse movimento de estar de longe e observar, eu consegui listar pelo menos 8 perdas que a terapia online trouxe para o processo terapêutico em si. Tem 8 desvantagens, né? Mas muitos, por terem interesse em manter os atendimentos online, por causa das vantagens, né, para o terapeuta, optam por não querer ver. Isso é que é triste, não querem olhar, enxergar, analisar o custo disso para o cliente. Assumem, não, aqui, tudo ótimo, para mim e para ele tá ótimo. E essa cegueira seletiva e confortável impede de encontrar soluções para minimizar essas perdas que o online traz, sabe? Dá para resolver, só que tem que ver. Negar, né? A negação nunca foi vantagem para ninguém, nem nós, nem para muito menos para nós terapeutas que sabemos tão bem como a negação é terrível para iludir, para sabotar, né? Aqui não, aqui a gente quer ver a verdade. E o meu método, gente, funciona. Engloba as necessidades que o online traz de desafios, minimizando esses desafios, minimizando esses problemas, essas perdas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar de coisa boa, vamos falar dos ganhos. Vamos falar dos ganhos do online. Teve, tá? Teve. Eu consegui ver pelo menos 8 ganhos que o online trouxe, tá? Primeiro deles, que eu acho muito legal, que é a diminuição desse estigma envolvendo terapia. Porque como foi para online, deu uma divulgada. Muitos terapeutas foram obrigados a começar a atender online e a divulgar muito mais o trabalho, porque tinham mais tempo em casa. Eles foram obrigados a pensar em divulgação digital e um monte de coisa. Como o digital, o Instagram e outras coisas cresceram muito, né? Nessa pandemia, eles se sentiram obrigados a isso e acabou divulgando muito as técnicas naturais, a terapia em si, a importância, né, da saúde emocional. Ter, né, também essa divulgação gratuita nas redes sociais ajudou com certeza muitas pessoas que estavam passando por problemas sérios em casa, muita ansiedade, insônia, medo, com razão por conta de tudo que aconteceu no passado, esse ano, e não tinham às vezes condição de pagar um atendimento online. E aí muitos desses conteúdos gratuitos nas redes sociais ajudaram essas pessoas. Salvamos vidas. Vocês, né? Eu não divulguei tanto, então assim, vocês que divulgaram ano passado, vocês salvaram vidas. Eu achei isso fantástico. E a gente, né, nem sabe quantas vidas são essas e quais vidas são essas. Mas quando a gente faz um bom trabalho, né, e a nossa área ela é importantíssima por isso. A gente salva vidas, assim, a gente leva a esperança para as pessoas.
Então teve essa vantagem fantástica, esse boom do online. É interessante que, assim, pelo menos lá no meu consultório, muitos clientes, eles gostam de ter sigilo do fato de estarem se tratando. Eles não querem que ninguém saiba, nem família, nem amigos, que eles se tratam. Então existe uma vergonha, não sei, algo assim que faz com que eles queiram esconder isso. E o fato de ter acontecido tudo isso, né, no mundo, e todo mundo tá precisando de terapia, deu uma ajudada também. E o online, ter o online para fazer isso, para dar esse respaldo, deu uma divulgada, deu uma quebrada de tabu em relação à terapia. Acho que foi muito legal essa parte, né? Então, tudo que a gente viveu ano passado, esse ano, colocou saúde mental como uma necessidade básica, inclusive predeterminante na evolução e no tratamento dos sintomas do Covid, né? E muitas pessoas estão sendo encorajadas hoje a procurar ajuda psicológica. E as pessoas estão procurando. O fato de existir essa possibilidade de serem atendidos online ajudou, facilitou esse movimento desses clientes até os nossos consultórios online. Então, teve essa vantagem, tá? Então, foi bom tudo que aconteceu. Vantagem 2. Privacidade dos colegas. Por exemplo, às vezes, um cliente meu deslocar até o meu consultório, ele precisa dar uma satisfação no trabalho, ele precisa dar uma satisfação em casa. Tô indo ali no médico, eles falam assim, tô indo na minha médica, eu tô indo no médico. Não que eu não sou médica, pelo amor de Deus, eu sou terapeuta. Mas eles falam assim pra família ficar feliz, sei lá, não cobrar, não perguntar, enfim, eles falam isso. E aí, com o online, eles não precisam, vou ali no quarto, vou conversar com uma pessoa ali e pronto. Eles não estão saindo, eles conseguem um pouco mais de privacidade dos colegas de trabalho e da própria família, né? E quem não tá ali naquele ambiente, nem sabe o que ele tá fazendo dentro daquele ambiente, é o momento dele. Então, esse cliente consegue ter mais privacidade em relação à terapia, tá? A se tratar. Terceiro ganho, modernização da terapia. E essa modernização indo para o online trouxe para os jovens eles ficaram mais à vontade, sabe? Ficou mais atraente se tratar, já que tem um online. Então, o jovem, ele se sente mais confortável, ele lida muito com o celular, né? Com o computador, muito mais o celular. Então, para ele foi mais legal. Bom dia, Jana! Para ele foi mais legal ter essa opção do online. Então, teve essa vantagem também. Terceira vantagem é o conforto. É muito confortável, né, gente? Pro terapeuta, pro cliente, fazer esse trabalho online, né? Até pro cliente, né? Imagina a situação, ser atendido, né, em sua própria casa, no ambiente familiar, né? Sem o drama de deslocamento, trânsito, estacionamento, sala de espera, não é? É confortável. Terapeuta nem se fala, né? Que ele nem consultório precisa. Então é mais confortável mesmo, né? Isso é ganho. Quarta vantagem, desinibição. Eu noto que quem é atendido online fica mais desinibido. É igual você conversar com alguém assim pelo WhatsApp, você fala muito mais coisas, você se abre muito mais pelo WhatsApp do que pessoalmente. Porque tem toda uma atmosfera ali em volta do pessoalmente que a gente, sei lá, a gente se sente mais exposto. No online, dentro da caixinha, né, do celular, do computador, não sei, fica desinibido, né? E aí, acredito também que o que acontece? Essa tela traz um distanciamento, tipo assim, não tô aqui, entendeu? Vocês não estão aí, vocês não estão me vendo, então posso ser eu, mas vocês estão me vendo. É uma ilusão, mas traz uma desinibição, traz um relaxamento. E aí a terapia, né, por ser virtual, ela traz esse conforto emocional de que, tipo, não tô aqui, ninguém tá me vendo. Perde-se essa ideia do real, né, da realidade que está acontecendo.
Isso gera no cliente uma maior disposição de falar abertamente e facilmente quem eles são, de se abrir, de contar as coisas. Ele sente que não tá ali numa terapia, ele sente que você não tá vendo ele de fato, ele sente que você não tá ali, e não tá mesmo, né? Tá dentro de uma tela. Quinta vantagem, quinto ganho, é a disponibilidade de vagas e a flexibilidade de horário. Facilita, né? Sem o deslocamento do terapeuta até o consultório dele, ele consegue abrir mais vagas. O fato dele estar em casa, às vezes atendendo em casa, faz com que ele tenha ali uma cozinha à disposição, ele tenha um sofá à disposição para descansar mais rapidamente. É outra coisa, e daí ele consegue dispor de mais vagas. Então, a gente consegue expandir o nosso atendimento e proporcionar para o nosso cliente uma maior flexibilidade de horários. Bom dia, Keila! Seja bem-vinda! Sexta vantagem do online, o preço. Exatamente por estar em casa, por não precisar, às vezes, alugar um consultório, algo assim, a terapia online ela tende a ser mais barata do que a presencial. Não tem o custo, né, do deslocamento, gasolina, que tá um absurdo, né? A alimentação lá no restaurante, você come em casa. Enfim, existe uma certa economia em volta do online que o terapeuta ele acaba transferindo para o valor da sua sessão. Então, ficou realmente mais confortável financeiramente para o cliente. Sétimo ganho, concentração. Se concentra mais no online. Isso é fato. O cliente raramente ele dispersa no online. No presencial ele tende a dispersar mais. Aí demanda mais do terapeuta manter a atenção do cliente no presencial. Então, sem distrações visuais, porque a gente olha assim para uma tela, né? A gente tende a não olhar em volta. Esse foco na tela, às vezes põe um fone assim e vai fazer a própria terapia, faz com que o cliente tenha uma interação com o terapeuta mais pura e assertiva. Então, tem essa vantagem. Outro ponto também, o oitavo ganho que eu achei, são as informações que a gente consegue pegar como terapeuta do cliente sobre o ambiente familiar dele, a casa. Ele nem sonha, mas a gente pode observar algumas coisas em volta ali. Alguma movimentação, alguma postura, uma parede atrás, sei lá. O que pode trazer mais informações para nós sobre quem é esse cliente. Claro que vai demandar do terapeuta uma maior atenção, mas sendo um bom terapeuta, um excelente terapeuta, ele vai ter esses 8 ganhos no atendimento online. Vamos falar das perdas. Agora vamos ver a verdade. Deve ter outros ganhos, gente. Eu listei 8 porque são os 8 que eu prestei atenção, sabe? Mas deve ter mais. Vocês podem escrever aqui nos comentários mais ganhos e até mais perdas que talvez eu não notei, viu? Fiquem à vontade. Então, somos uma equipe e estamos juntos, né? Vamos seguir juntos. Perdas. Distanciamento emocional e físico. E pra mim, essa é a maior e pior de todas. Já vou chegar dando voadora. Essa pra mim é a pior de todas. Distância física e emocional. Ah, por que, Marcelo? Bom, terapia online, gente, significa uma falta de conexão física, literal, né? Real. A interação se torna exclusivamente virtual, né? E em contrapartida, a atmosfera dos atendimentos presenciais é repleta de conteúdos altamente emocionais, como a energia das emoções envolvidas. Todo o movimento corporal de ambas as partes ensina muito sobre emoções e impacta mais e inspira mais o cliente. E o terapeuta também, porque a gente é influenciado pelos nossos clientes também, né? A gente absorve, a gente aprende com eles. Então, assim, mas a ideia aqui não é pensar no cliente, então vamos pensar só no cliente. Você ali presente na frente dele, real ali na frente dele, toca ele, impacta ele, inspira ele, sabe? Tá rindo, Joyce? Por isso que não sou muito fã ainda. Exatamente, né? Complicado.
Eu tô na primeira perda ainda. Né? É complicado, a gente tem que ver que é complicado. Né? Então, todo o movimento corporal, tudo aquilo ali que eu faço, às vezes uma olhada que eu dou, um movimento, a tela me limita, tá vendo? No presencial, quem é meu cliente sabe, eu falo, não sei o que, eu tô ensinando ali com todo o meu movimento, quando eu olho assim, que eu, né, falo expressivamente, é um impacto aqui no online e é outro no presencial. Faz diferença sim. E aí, estar ali presencialmente auxilia na interpretação das informações do cliente e no ensino, na educação emocional, que é que eu bato na tecla com vocês, de educar o seu cliente emocionalmente, não é? Então no presencial é melhor para educar emocionalmente. Se vocês pararem para pensar, quando a gente ensina, a gente não está só ensinando. Não é só intelectualmente o que tem ali, numa atmosfera de ensino. Uma escola, por exemplo. Né? Não é só intelectual aquele movimento. É totalmente emocional. Nós somos seres emocionais. O nosso emocional está em tudo. E essa tela é muito fria. Ela não passa tanto a emoção quanto um presencial passa. Então, há essa perda, né? Quando a gente está envolto em uma atmosfera ricamente emocional, o aprendizado se torna mais fácil, dá mais sentido e se torna mais verdadeiro. A pessoa absorve muito mais quando ela está no presencial do que no online, porque tem uma coisa emocional ali, tem um quê emocional ali. Segunda perda, observação. Gente, a observação não é muito imprescindível para nós como terapeutas. Na verdade, eu diria que, assim, é uma das atitudes mais importantes de um terapeuta de verdade, é a habilidade de observar. Prestar atenção em cada detalhe do trejeito do seu cliente. Você lançou uma pergunta, a cara que ele faz, a sobrancelha que ele levanta, a boca que entorta, o susto que ele leva, a regalada de olho... Aquilo tudo é informação. Inclusive, no meu método, eu ensino a observar de forma correta e fazer anotações de forma correta. Então, assim, tudo aquilo ali é informação. Tudo aquilo ali é linguagem corporal para você prestar atenção. E o online te impede disso. Se o cliente usa óculos, você não sabe nem se ele regalou o olho. Não dá para saber. Se a iluminação não estiver boa, você não consegue saber que você tá, nem você tá chorando. Já aconteceu de eu atender online, o cliente chorar e eu não ver que chorou e ela falar, até chorei na terapia, não é eu. Você chorou? Entendeu? Não dá para você saber, você não vê, não dá para ver tudo que você poderia ver se estivesse no presencial. Então prejudica, sim. Impede, dificulta captar as dicas e a linguagem corporal dos clientes. Fica realmente muito prejudicado, né? Essa característica de observação dos terapeutas de verdade. A gente fica limitado por esse quadradinho aqui, olha, pela caixa que a pessoa literalmente fica dentro. Eu tô dentro de uma caixinha aqui pra vocês. Eu tô limitada a isso. Se eu fizer um gesto aqui, vocês já não estão vendo mais nada, né? E se a iluminação não estiver legal, vocês não vão ver se eu tô bem, se eu tô mal, se prejudica a observação, limita. E você vai falar pro seu cliente, muda de ambiente, chega mais perto pra eu ver se você tá chorando. Você não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Mas enfim, segunda perda, falei, né? Observação. Terceira perda, essa me preocupa grandemente também, tanto quanto a primeira. Autoestima. Gente, é uma coisa que eu bato na tecla. Quem já passou por mim lá na Limac sabe. Eu bato nessa tecla, eu falo disso o curso inteiro. Autoestima, sua, terapeuta, e do cliente. Vocês já viram, porque eu já falei até na cabeça de vocês sobre isso, né? Até parei um pouco, porque, né? Já deu de falar de autoestima. Mas é imprescindível. Autoestima é a chave da felicidade. Se você tem autoestima, você é feliz. Pode acontecer o que for, que você tá bem. Você tem autoestima, você sabe pra quem voltar. Você tem pra quem voltar. Então, autoestima me preocupa. Mas o que tem a ver, Marcelo? Atendimento online com autoestima? Tudo a ver, presta atenção. Né? O quanto eu tô disposta
A pagar para ter saúde emocional é indício inquestionável de como está a minha autoestima. Concorda? O quanto eu estou disposta a pagar para ter autoestima, para fazer meu tratamento emocional, indica como está a minha autoestima hoje. Mas, Marcelo, o cliente não chega sem quase nenhuma autoestima. Exatamente. Esse é o ponto. E quanto que ele está disposto a pagar se ele tem conforto com a terapia online? Todo aquele conforto para o cliente, né, de ser atendido em casa, sem deslocamento, sem sala de espera, com a terapia mais barata, impede que ele potencialize a autoestima dele. Ele não custa para ele priorizar o emocional dele, ele entender que as emoções são importantes. Deu não, Ju? Por que não deu não? Ai, meu Deus. De falar de autoestima. Tá bom, a gente fala. Né? Então, assim, a zona de conforto é uma sabotagem para se construir a vida que deseja ter. Não é? Não falei disso lá na live de autoestima? Satisfeita sempre, acomodada nunca? Então, o que você oferece para o seu cliente? Zona de conforto ou movimento para se dar a vida que deseja ter? Né? O ato de ir até a terapia, ele teve que separar tempo, ele teve que pensar numa vestimenta adequada, ele teve que passar por trânsito, talvez pegar trânsito, ele teve que ficar lá na sua sala de espera porque você atrasou seus atendimentos, ele teve que desmarcar compromissos, talvez reservar um tempo maior na agenda para poder tempo de deslocamento, tempo de espera na sala de espera, mais o atendimento. Ele teve que separar um valor mais alto de financeiro. Ele tá falando assim, olha, o meu emocional vale tanto. Vale esse trabalho todo, esse custo financeiro todo, esse investimento de tempo todo, vale todos os meus recursos. Né? Então, se vale tudo isso, meu emocional, ele tá falando o que para ele? Eu valho. Autoestima. O fato de você atender presencialmente e incentivar fortemente o seu cliente a ir presencial, você tá falando aqui, você merece se dar isso. E eu acho que você merece. Inclusive, você vai ter que se dar isso. Se quiser atendimento comigo. Entende? Você ajuda o seu cliente a entender que ele deve se priorizar nesse nível, né? Agora, se você facilita demais a vida dele, se você abre mão de tudo por ele, você tá desesperado para atender ele de qualquer forma, o que você passa para ele a mensagem? Que você que precisa dele, não ele de você. O emocional dele não é tão importante assim. Na verdade, o que é importante é você atender ele. E não é assim. Tá vendo? A gente ensina o nosso cliente até pelo ambiente que a gente proporciona para ele. A gente ensina por atender presencial online. A gente faz esse movimento para o cliente, a gente ensina um monte de coisas para ele. Em cada decisão que a gente toma no nosso trabalho, nos nossos atendimentos. Bom dia, Ninive, seja bem-vinda. Tá bom, Terezinha, vou falar mais de autoestima, fica tranquila. Agora eu tô falando de sabotadores, hein? Sabotadores de autoestima, inclusive. É do terapeuta, mas também tem a ver com autoestima. Falei do blefe ontem, depois de amanhã vai ter mais, hein? São 6, eu acho, 6 vídeos sobre sabotadores. Então tá, gente. Então, autoestima é uma coisa que me preocupa muito no meu cliente. Então, o que eu ensino pra ele? Que ele vale quanto? Quanto vale o emocional dele? Quanto de trabalho e tempo e recurso ele deve separar para esse campo da vida dele? Tão importante que é o emocional. Se ele entende que o emocional, as emoções dele é tão importante que vale o trabalho, o desconforto, o financeiro dele ir até você, se ele entende isso, ele está construindo a autoestima dele para aprender a se priorizar, apesar de todo e qualquer trabalho que ele tiver envolvendo as emoções dele. Você ensina até na sua postura de atendimento presencial. Quarta perda, identificação. Pode ser difícil
identificar algumas condições psicológicas no online. Pode ser difícil fazer esse movimento, especialmente se tiver algum elemento psicótico ou problemas com a imagem corporal. Você não vai conseguir ler isso. Entende? Aqui, por exemplo, vocês não sabem direito como que eu sou fisicamente. E aí você não vai ter esse elemento para trabalhar com o seu cliente. Você não sabe. Vai perguntar quanto ele pesa? Pode também, né? Mas vestimenta, estilo da pessoa, isso tudo conta para a nossa observação, né? Quinta perda, problemas técnicos, né? Imagina, conexão que cai, queda de energia, isso tudo frustra. Você tá bem no atendimento, num raciocínio sensacional com seu cliente, a energia cai. Se isso acontece em consultório, você continua. Você acende uma vela ali e vamos embora. Não tem esse empecilho, o presencial, né? Imagina um atendimento que envolve tratamento de trauma, cai energia. Você falar que isso não perde para o cliente é complicado. Perde sim, gente. Me ajuda aí, vamos ver, né? Vamos ver a verdade das coisas, né? Então, sim, há uma perda para o cliente. Paciência, fazer o quê? Às vezes, né? Igual eu atendo online. Como é que eu faço? Nessa questão aqui tem jeito não. Caiu conexão, caiu energia, é uma das perdas que eu não consegui encontrar uma solução. Vocês me ajudam aí, vai que tem. Então, assim, quando acontece, não aconteceu ainda, graças a Deus, mas quando acontecer, é paciência. E eu tenho, por regra, atender online somente quem mora longe. Quem mora em BH ou região, eu me recuso a atender online. Eu não atendo. Eu faço isso no meu consultório. Se quiser atendimento comigo. Porque foge da minha filosofia de trabalho. Se eu tenho à disposição dessa pessoa um consultório, com toda a estrutura que tem no meu consultório, para que ele desenvolva a autoestima nesse nível que eu gosto de desenvolver, com todos os recursos que o presencial pode dar, e ele, por conforto, prefere o online, já foge da minha filosofia de construir uma autoestima nesse cliente. Foge completamente, né? Então, nada contra o terapeuta que faz isso. Vocês podem e devem ter a própria linha de trabalho, a própria filosofia de trabalho. Tá tudo bem, mas é um problema para a autoestima do seu cliente. Então, veja que isso acontece, tá? Não pense que é igual. A autoestima que você proporciona online com a autoestima que você proporciona presencial. Então, eu atendo pessoas do interior, eu atendo pessoas de outros estados. Pra você ter uma ideia, agora em novembro vai vir uma cliente minha presencial, porque eu falei com ela, olha, algumas sessões eu gosto que seja presencial. Mesmo os online, todos, eu incentivo a vir em BH e fazer pelo menos poucas, sessões de vez em quando, presencial. Ela vai vir lá de Pernambuco, de Recife, para ter o meu atendimento presencial. E ela não tem muito dinheiro, não. Ela conseguiu lá uns presentes, fez uma vaquinha, os amigos ajudou, e ela vai vir presencial. Então, não tem desculpa. É a sua postura como terapeuta. E lá não tem terapeuta? Entende? Lá não tem outros que fazem online, que fariam o atendimento todo online, para ela economizar? Sabe? É pro bem mesmo do meu cliente, não é capricho meu. É pro bem do meu cliente. Eu moro no Rio, então você me atenderia? Atenderia, Terezinha, te atenderia, mas desse jeito que eu te falei. É bom você vir de vez em quando aqui, Rio tá pertinho, né? É possível. De vez em quando eu incentivaria fortemente a vir presencialmente. Bom dia, Silvana! Seja bem-vinda! Muito bem. Então vamos pro próximo, né? Porque já o tempo tá acabando. Sexta perda, problemas familiares ou problemas no trabalho. Às vezes a pessoa quer te contar um problema que teve no trabalho, ela tá no trabalho, fazendo terapia com você. Como é que faz? Seu consultório poderia falar de qualquer pessoa no mundo, meter o pau, né? Mas no online não dá, porque se for família, atendendo em casa, né? O cliente tá em casa, tá com problema com o marido, tá com problema com o pai, problema com a mãe. Não pode falar, tem que falar baixinho, pra não ouvir.
né? Chato isso. Eu acho bem chato e uma perda. Problemas conjugais, por exemplo, eles têm dificuldade de encontrar um lugar privado em casa para poder falar do que está acontecendo, né? Então, é uma perda grandona essa. Acessibilidade, por exemplo, os terapeutas que atendem só online dificilmente poderão atender pessoas que têm dificuldade com acessibilidade. Por exemplo, pessoas que têm mais necessidade, não têm um bom celular, não têm um bom computador, não têm acesso a uma internet boa, que faça uma conexão legal. Bom dia, Helena, seja bem-vinda. Né? Outra coisa também, as pessoas mais idosas, né, têm dificuldades com o digital. Então, tende a querer atendimento presencial. Então, os terapeutas que optam por atender somente online, eles estão limitando as pessoas que eles podem atender, que vão querer atendimento com eles. Não que eles limitam, mas limita o fato de ser só online. Essas pessoas com dificuldade de acessibilidade nem vão querer, não vão buscar terapia dessa forma. Outra perda, o ambiente neutro, né? O consultório, ele proporciona para o cliente um ambiente neutro, onde ele pode se sentir à vontade, mas ao mesmo tempo entendendo que a autoridade é o terapeuta. Eu recebo o meu cliente no meu espaço, com as minhas regras, é o meu espaço, minha autoridade. Ali quem manda sou eu. Eu faço esse movimento do cliente entrar no meu espaço, gera uma atmosfera emocional para ele, essencial para que ele me veja como autoridade, para que ele me ouça, Por isso que muitos falam assim, Marcela, parente, né, de cliente meu, às vezes encontro por aí e fala assim, você mudou a vida desse menino, esse menino que eu tinha que falar 1000 vezes a mesma coisa, você falou, tá falado. Por quê? Porque, sei lá, o que eu fiz? Não, eu só recebi ele no meu ambiente onde eu sou autoridade. Então, dentro da cabeça do cliente, já faz todo esse movimento sem você precisar fazer nada. Ele te põe nesse lugar, ele te põe no pedestal. Claro que é bom você dar uma descidinha, porque nem é bom te ver muito assim, mas ele faz esse movimento. Bom dia, Andresa. Bom dia, Paola. Sejam bem-vindas. Então, é importante que a gente veja que o consultório representa muito para o processo terapêutico. Por isso que eu considero uma perda enorme o atendimento online nesse quesito, né? Porque na casa do seu cliente, quem é a autoridade? Você? Só porque você está dentro do quadradinho do computador dele? Não. Ele é a autoridade. Ele se sente mais confortável ali, até para nem te levar muito em consideração. Então, tem essas perdas todas no online. Tudo muito inconsciente, tudo muito sutil, mas tem que observar. Se vocês observarem bem, vocês aí que atendem online, assim como eu, observem isso. Prestem atenção nesses detalhes. É rico você observar as perdas, porque te traz também a solução junto. Mas como é que você vai solucionar? Como é que você vai resolver isso se você não prestar atenção, né? Se você... Botanic Story, seja bem-vinda. Bem-vindo, não sei, deve ser. E aí, é isso, gente. Falei das 8 perdas, das 8 ganhos e das 8 perdas do atendimento online. Então, no mundo, gente, cada vez mais frio, não precisamos que mais esse momento tão rico emocionalmente seja frio. Dentro de um objeto quadrado, um objeto tecnológico quadrado, cinza, né, e apertado. É isso aqui, ó. Isso aqui é quadrado, cinza e apertado. E a tecnologia virtual. Será que a gente precisa disso? Né? Será que a gente, nesse mundo já tão frio, precisa que a coisa seja assim? Né? O meu cliente é um ser humano incrível, complexo, importante, especial e único, que não deveria caber na tela do meu computador e do meu celular, né? Eu quero ele inteiro na minha poltrona de atendimento. Ele não sabe, mas eu sei. Como terapeuta profissional e expert que eu sou, eu sei o que é melhor para ele. Que o melhor para ele é ele estar ali na minha presença, no espaço que eu construí para ele cuidar do emocional dele, descobrir a essência dele e construir a sua vida de acordo com o que faz sentido para ele, né? Eu tenho responsabilidade sobre o meu cliente.
Ele não sabe, ele tá ali buscando realmente saber. Eu sei. E eu tenho responsabilidade sobre isso. Bom dia, José Carlos. Seja bem-vindo. E eu, por saber, tenho responsabilidade sobre isso. E eu vejo o meu cliente como esse ser humano incrível que merece estar e receber, estar ali no meu consultório, na minha poltrona de atendimento e receber o melhor atendimento possível. Um atendimento que não seria possível no online, né? Porque há essas perdas. A Bíblia fala, gente, que temos responsabilidade com o que sabemos. Devemos contar às pessoas o que sabemos e devemos ser exemplo para os que não sabem. Então, outros terapeutas que não sabem dessas coisas, não têm acesso a isso, a essas informações, a gente que sabe, que vê, a gente tem responsabilidade até sobre eles, para alertá-los, para fazer esse movimento de conscientização. Gente, só vou fechar a janela aqui que tá barulho. Então, a gente tem responsabilidade pelo que a gente sabe, né? Fechei aqui, vê se é suficiente, Joyce, por favor. Então, gente, nós somos professores, educadores emocionais. O que seus atendimentos ensinam para os seus clientes sobre a importância deles e desse processo influencia diretamente a autoestima deles. Influencia diretamente o valor que eles se dão. Olhar nos olhos faz toda a diferença, né, Silvana? Também acho. A gente não pode comparar um tratamento de saúde emocional completo com outras profissões que podem ser feitas online sem perda nenhuma. Né? Tem muitas profissões aí que não perdem nada na qualidade por estar sendo feito online. Mas a gente vai poder comparar isso com terapia? Dá para comparar? Dá para falar que é a mesma coisa? Que pode ser feito assim, tranquilamente, online? Então a gente precisa ver isso. Dito tudo isso, vamos ao que interessa, como contornar essas perdas graves, né? Falei que 3 não tem jeito mesmo, né? Por exemplo, problema técnico, tem jeito de resolver? Não. Acessibilidade, né, dos idosos, pessoas com dificuldades financeiras de ter um celular melhorzinho, um computador, um acesso a uma internet de qualidade, né? Consegue resolver isso? Não. E a distância física não dá para resolver, não dá para contornar isso. Tem essa perda, essa coisa do virtual, eu não achei uma solução. E aí vocês podem ficar à vontade para poder me contar aqui nos comentários se vocês encontraram solução. Se vocês acharam mais ganhos, se vocês acharam mais perdas e se vocês encontraram solução para esses 3 que eu não encontrei. Mas os outros todos são contornáveis. É possível contornar as outras 5 perdas. Né? E é legal, a partir do momento que o terapeuta de verdade tenha coragem, né, de enxergar os problemas, as perdas do atendimento online, ele consegue contornar. Aqui, né, terapeutas de verdade, somos corajosos e vemos a verdade. Gostamos da verdade, porque, né, somente enxergando a verdade dos problemas é que é possível, que se torna possível, né, Ai, que bom que melhorou, Joyce. É que se torna possível resolver esses problemas. É possível, gente, adquirir técnicas e adaptações na sua forma de atender que poderá impactar os seus atendimentos presenciais e online. Existe uma série de características que um terapeuta de verdade pode e deve desenvolver para adquirir, né, e desenvolver excelência e amor, né, na profissão, para ele ser de fato expert, né? E demonstrar isso por meio da sua prática terapeuta, do seu trabalho. Ele consegue fazer esse movimento, independente se o atendimento é presencial ou online. Ele faz isso porque ele adquire técnicas, expertise para isso, né? Testei esse meu método, que eu falo tanto com vocês, no presencial e testei também no online. E proporcionei o mesmo teste para outros terapeutas com outros clientes, atendendo online pelo meu método, e funciona. Essas perdas são minimizadas grandemente com o meu método. É um método aplicável e funcional, tanto no presencial quanto no online. Você não pode controlar a tempestade, mas pode ajustar as velas. Exatamente, José Carlos. Isso mesmo. Exatamente. Quer melhorar sua capacidade de se conectar com seus clientes emocionalmente?
Porque a ideia é essa. Ele não tá ali presencial, ele tá online, tá virtual. Mas dá para se conectar melhor com eles, com técnicas, né? Quer fazer isso? Quer melhorar sua capacidade de observação, ficar ainda mais atento ou atenta aos detalhes do seu cliente, mesmo ele estando online, conectado virtualmente com você? Mesmo ele estando nessa caixa cinza, quadrada e apertada, né? Pois é, quer saber como e quando, o mais importante, né? Trabalhar a autoestima do seu cliente? Quer saber como, quando fazer isso com o seu cliente? Quer saber identificar todos os problemas do seu cliente por meio de uma técnica de avaliação excelente, completa, se tornando um expert em avaliar o seu cliente mesmo online? Quer fazer isso? Um verdadeiro expert consegue atender online de forma excelente, identificando todos os problemas do seu cliente e, o mais importante, sabendo ler os dados. Porque uma coisa é você ter uma linda técnica de avaliação, outra coisa é você saber ler o que você identificou de problema. Saber ler, avaliar, eu até falei isso, acho que foi na live passada, né? Saber ler e saber criar uma linha de atendimento. Como é que você vai conduzir esse cliente até onde ele deve chegar, segundo o lugar que ele quer chegar, que ele te conta que ele quer chegar, né? Como é que você vai fazer isso se você não soube ler adequadamente os dados que ele te passou por meio da avaliação que você fez ali? Independente da técnica de avaliação, tem que saber ler o que você percebeu nele. E de forma simples, de preferência, porque se complicar demais, talvez você se perca na avaliação. Isso pode acontecer também. O meu método também, ele proporciona a devida privacidade para o seu cliente. Olha só o que eu fiz. O meu método também proporciona a devida privacidade para o seu cliente, mesmo que o seu cliente esteja com problema com uma pessoa no mesmo ambiente. Vamos supor, eu estou aqui na minha sala de jantar, tenho problema com o meu parente que está ali na frente. Se eu estou recebendo a terapia, o meu método consegue ajudar esse cliente sem esse cliente se expor e o parente perceber que está falando dele, ou que, assim, no mesmo ambiente. Olha que legal o método que eu criei, né? Mesmo que o problema for com a pessoa que está no mesmo ambiente da terapia online, é possível ajudar o seu cliente nessa terapia, ajudar ele a desenvolver todos os recursos que ele precisa para resolver esse problema, para lidar melhor com a família. Além disso, o meu método corrige também o problema do ambiente neutro, onde a autoridade é o terapeuta. Você cria essa autoridade mesmo online, ele estando na casa dele, onde ele seria a autoridade, né? Não falei que o meu consultório, ali eu sou autoridade, e ele entra nessa atmosfera? Dá para criar esse mesmo movimento no online. Eu testei isso e funciona. A autoridade se torna realmente terapeuta, mesmo o cliente, ele esquece que ele está na casa dele. Dá para fazer isso, né? Querem conhecer esse meu método? Novidades em novembro, finalmente está chegando. Daqui umas 3 semanas, tá duro. Semana que vem eu já começo a falar com vocês algumas coisas mais pontuais sobre isso, tá bom? Hoje, Zé Carlos, eu escrevo nos comentários como e um exemplo. Você tá me dando serviço, não vou pensar como e num exemplo, tá? Para responder essa sua pergunta. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, pode ser interessante. Então, tenham paciência que tem uns vídeos já prontos, eu vou postar esses primeiro, aí lá pra semana que vem, quem sabe eu posto um vídeo assim, Joyce, anota aí, me ajuda, minha filha. Quem sabe eu monto um vídeo com um exemplo. Boa ideia. Gente, alguma dúvida? Fora o José Carlos, que fez esse desafio aí pra mim. Querem perguntar alguma coisa? Espero ter sido clara. A ideia é falar disso abertamente, com coragem, com verdade, mas com muito respeito. Com todos os terapeutas que têm atendido online. Eu respeito demais. Todos vocês contribuíram demais naqueles 8 ganhos. Eu pude observar os 8 ganhos e as 8 perdas, observando outros terapeutas também que atendem online.
Então, eu não, de jeito nenhum, que a ideia é desrespeitar, falar mal de alguém, de alguma técnica, de algum método, não é nada disso. É realmente, somos uma equipe, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar os terapeutas a se capacitarem cada vez mais, eu quero ser ajudada pelos terapeutas para me capacitar cada vez mais. Somos uma equipe, não somos concorrentes. Vou falar disso, não sei se é na próxima, tô meio perdida nas minhas lives, nos meus temas que eu andei preparando aí já muita coisa pra frente, mas eu vou falar disso em algum momento e nas próximas semanas, nas próximas lives aí. Essa coisa da concorrência, fico revoltada de pensar que a gente tem concorrência. Somos uma equipe, gente, vamos nos tratar dessa forma, vamos aprender uns com os outros. A gente tá impactando o mundo, a gente tá transformando vidas. É um campo mais importante da vida de uma pessoa, é o emocional. Ela com o emocional legal, ela serve melhor a Deus, ela faz melhor todas as coisas, se torna uma melhor pessoa para todas as pessoas que convivem com ela. A gente impacta não só a vida do cliente, mas a família desse cliente, a sociedade. Esse cliente tratado, ele vai tratar bem o atendente da padaria, ele vai dar um bom dia, esse bom dia vai transformar o dia, talvez, ali, daquele atendente, que vai transformar a vida de outras pessoas. É a corrente do bem. Então, assim, acho que eu falo disso em algum momento, se eu já falei, não sei se eu vou falar, é muita coisa, mas eu falo disso também. Então, a ideia é essa, tamo junto, tá? Vamos falar a verdade, sim, porque a gente quer a solução, sim, mas como equipe que somos. Não faz sentido, né, Ju? Exatamente, né? Quero saber logo tudo isso que você falou, Andresa. Tá bom, deixa comigo. Tá chegando, tá chegando. Como você lida com clientes, com pacientes que não acreditam na terapia? Primeira sessão, acredita. Eu faço acreditar. E no meu método entrego isso também. Os terapeutas vão saber fazer isso. Novembro já é amanhã, né? Não, semana que vem, pelo amor de Deus. Tem uma semana antes de novembro ainda. Ai, meu Deus, o tempo tá voando e eu preciso dar conta. Tá bom, meninas e meninos? Prazer ter vocês aqui. Obrigada pela atenção, tá? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo, concorda, discorda, pergunta. O que vocês quiserem, estou à disposição de vocês, tá bom? Tenham um excelente dia, fiquem com Deus. Sexta-feira tamo junto, outra live que eu não lembro o tema, cadê? Pior que não tá fácil aqui não. Amanhã eu vou divulgar o vídeo, né? Vou postar o vídeo divulgando a live de sexta-feira. Mas acho que são os clientes desafiadores, clientes complexos. Né, clientes vitimizadores, calados, sabotadores, teimosos, resistentes. Vou falar deles. Vocês me ajudam a falar deles? Com respeito, obviamente. Eles têm motivo para ser assim, tá? E como o meu método ajuda nesses casos também. Clientes complexos, Joyce, muito bem. Então, a concorrência é semana que vem que eu vou falar da concorrência, né? Essa semana não. Sexta-feira nos vemos. Fiquem de olho nos vídeos. Tem uns vídeos bem legais aí sobre sabotadores do terapeuta de verdade. Um abraço pra vocês. Bom dia.